Pai do Senhor, irmãos, estamos começando mais uma lição, é a 6ª lição da nossa EBD. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. É mais uma lição rica, né, sobre essa temática ali da reconstrução da casa do Senhor e depois da cidade, né, dos muros de Jerusalém. Bom, eu vou fazer uma leitura que está em Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4, depois capítulo 2, versículo de 1 a 9. E o texto diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Não temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Esse é o texto que nós vamos trabalhar, mas antes nós vamos orar, né? Vamos pedir ao nosso Deus orientação, pedir ao Espírito Santo iluminação. Senhor nosso Deus, Senhor, bendito é o teu nome. Estamos agradecidos, felizes pela grande oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de meditar na tua santa palavra, ministrando essa aula para os teus filhos e filhas que nos assistirão, Senhor. É um tema importante da Escola Bíblica Dominical. Eu rogo a Ti, ó Espírito Divino, a Tua iluminação, que o Senhor possa, Senhor, usar-me como instrumento Teu para levar esta palavra ao coração dos Teus servos, que possam, Senhor, ser edificados com a Tua palavra e que possamos aprender, crescendo na graça e no conhecimento. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos, então, começar a falar algumas coisas gerais, né? O texto fala de restauração, né? Temos aqui 13 anos depois de Esdras. Esdras começou uma restauração espiritual, né?
e depois de 13 anos segue Neemias com essa autorização do rei, agora o rei Artaxerxes, para reconstruir os muros de Jerusalém. Bom, a ordem foi do próprio Senhor. O Senhor havia dito, primeiro deve restaurar a casa do Senhor e depois a cidade de Deus. Os muros protegiam a cidade dos inimigos e organizava politicamente, né, a cidade. É porque a gente precisa entender a importância da construção desses muros. É claro que aquela cidade era símbolo de uma nação restaurada. Além disso, a cidade de Jerusalém reconstruída era uma marca da existência do povo judeu, e era isso que Deus queria. Então, por trás de toda essa construção, havia todo um projeto de Deus, né? Por trás de todo esse projeto dos homens, havia um projeto de Deus, a priori, de tornar real a existência, de fato, do povo judeu, né? Era uma marca, porque o Senhor tinha feito promessas lá no passado, inclusive as promessas da vinda do Messias. Então o Senhor estava restaurando tudo que tinha sido perdido para fazer o seu projeto se concretizar, chegar à vinda do Messias, que traria a redenção para toda a humanidade. Muito bem. Agora, em qualquer reconstrução, o Senhor conta com pessoas que se importam, né? Que se importam com seus ideais. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente poderia explorar aqui. Aqui a gente encontra esse homem, Neemias, que ele se importou, né? E ele ele se entregou para ser usado por Deus nessa reconstrução da cidade. Neemias, ele de fato, ele abraça essa ação, né? Esse projeto, porque ele se tornou empático à situação do seu povo. E ele tomou uma atitude. Foi com essa atitude de procurar o rei, de se arriscar, né, diante do rei, fazendo esse pedido, porque o rei tinha diversos governadores ali, inclusive tinha um governador, Sambalate, que era governador de Samaria, que não queria de jeito nenhum que a cidade fosse restaurada. Então o rei, aprovando uma coisa desse tipo, ele estava assumindo uma responsabilidade diante dos outros governadores. E só Deus faz isso, né? Foi Deus que moveu os corações de todos esses homens para fazer com que esse projeto de restauração da cidade, dos muros da cidade, fosse concretizado, inclusive no nariz dos inimigos de Israel. Só Deus faz isso, né? Porque aí há questões políticas, questões diversas, que o rei ponderou, mas ele estava tocado, de fato, pela mão de Deus, e o poder de Deus faz assim. Então, eu queria fazer um paralelo, antes da gente entrar nos tópicos da lição, mais um paralelo dos nossos dias. Você vê que essa lição, ela foi escolhida, né? Essa revista, Princípios Divinos em Tempos de Crise. E ela está bem apropriada para os nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo de crise, é crise mundial, né? Uma crise do século, podemos dizer. A sociedade mundial, o nosso país e até a igreja está vivendo um momento especial de crise que tem diversas características, essa crise, né? E a pergunta é se o Senhor pode contar conosco nesse momento, assim como contou com Neemias. Essa é digamos assim, uma resposta que nós, como filhos de Deus, precisamos responder. Se nós somos pessoas que se importam, né? Se nós somos pessoas que, quando a situação está ruim, quando a crise acontece, se Deus de fato pode contar conosco para uma restauração. Normalmente, nós nos preocupamos com as nossas coisas, né? E com os nossos interesses. Isso é o normal, é a atitude mais comum entre os irmãos, né? As pessoas que convivem na igreja. Todas elas têm problemas, têm necessidades, então nós temos uma tendência de procurar o Senhor para cumprir os nossos interesses, as nossas necessidades, necessidade da família, necessidade pessoal, individual, necessidade de estudo, de trabalho, de enfermidade, e sempre a nossa ênfase é: Senhor, me abençoe, me abençoe, me abençoe, me dê,
Mas surgem questões do tipo, e os interesses do Senhor? Né? Deus tem projetos para a minha própria vida, projetos para a igreja, projetos para o mundo. Né? Deus é alguém, é um ser todo-poderoso que nos ama, mas não é alguém que fica ali à nossa disposição só para resolver os nossos problemas. A nossa empatia é fraca em relação aos problemas dos outros e é fraca também quando aplicada aos interesses e ideais do Senhor. Nós não nos preocupamos com os interesses do Senhor de uma maneira normal. Aliás, muitas vezes nós nem sabemos que interesses são esses, né? Achamos que Deus existe exclusivamente para atender os nossos interesses, as nossas necessidades. Mas é importante que entendamos que o nosso Deus é o Senhor do universo, ou o Senhor dos universos, é Senhor de todas as coisas, né? E certamente Ele tem seus ideais e tem interesses para todos esses universos. Não sabemos o quanto essa coisa é grande, não sabemos se estamos sozinhos no universo, né? E o universo é muito grande, e ainda há teorias que dizem que existem diversos outros universos paralelos, e tudo isso foi criado pelo Senhor. Então, a questão da existência é uma grande discussão na teologia, mas nós não podemos ter um relacionamento com Deus que seja antropocêntrico. Deus e todo o universo e todos os universos à nossa disposição para servir aos nossos interesses. É importante que a gente coloque essa dúvida no coração e que a gente pense, vem cá, o próprio Deus não teria algo do interesse dele para que eu me envolvesse, para que eu fosse empático, para que eu me colocasse no lugar para ser usado, para que Deus possa usar a minha vida em projetos importantes do seu interesse, exclusivamente do seu interesse? Então, essa é uma questão que é levantada nessa lição por conta desse testemunho desse homem de Deus chamado Neemias. Agora, só espiritualidade, observe, só uma espiritualidade certa ou elevada nos introduziria, né, nessa esfera de servir os interesses do Senhor. Essa é uma questão importante. Eu gosto de citar sempre Daniel. Daniel foi um jovem que fez parte aí desse exílio, né? E ele começa dando testemunho de vida e começa a desenvolver a oração. Foi um jovem de oração, tornou-se um adulto de oração. Já na sua velhice ele termina orando e deu um grande exemplo para todos nós, um homem de oração. Só que Daniel orava por si mesmo. Depois a gente percebe no seu próprio livro ele orando, né, por Israel. Depois ele vai evoluindo, começa a orar pelas nações. Observe, ele começa a abrir mão de pensar nos seus próprios interesses e começa a orar pelas nações, pelo futuro das nações. E ele é surpreendido com visões escatológicas, né? Tem visita de anjos, né? Na sua oração tem uma guerra de principados, porque ele começa a orar e estava um império, e impérios que viriam, império grego, né? Império persa e outros, começam a surgir uma luta espiritual na oração de Daniel, que representantes desses impérios que ainda não existiam apareceram para brigar, né, para que a resposta de oração de Daniel chegasse a Daniel. E diz a Bíblia que um anjo, trazendo a resposta de oração, foi impedido por uma potestade, né, por um príncipe. E ali, que é um principado, houve uma guerra uma luta, e esse anjo precisou convocar um anjo de Deus, né, com um patente semelhante para vencer essa batalha. Observe a que nível a aplicação de oração desse homem de Deus chegou, ao ponto de interferir nos interesses do Senhor, melhor, dos interesses dessas entidades, e que o Senhor queria que ele se envolvesse, né? Era do interesse do Senhor, né, orar por essas questões mais elevadas, que Daniel consegue porque havia espiritualidade. Neemias, ele foi despertado pelo Senhor e havia nele a disposição de servir o Senhor nos seus interesses, né? Era um homem
que tinha comunhão com Deus. Olha que coisa interessante. Quando a coisa fica feia, quando digamos, a crise aparece, Deus vai contar, de fato, com aqueles que mantêm comunhão com Ele. Eu quero dizer para os irmãos que nós falamos muito, nós nos exibimos muito, aparecemos muito, mas o que conta de fato é a nossa comunhão com Deus. E é com isso que Deus conta. Sabe por quê? Porque a nossa comunhão é uma grande ameaça ao inferno. Basta um homem de Deus, né? Olha o caso aqui de Neemias. Basta um homem de Deus em comunhão com o Senhor que vai ser suficiente para o Senhor fazer grandes transformações, fazer grandes combates e trazer grandes vitórias para o seu povo. Comunhão com Deus. Então, costumamos nos omitir ou ficar, digamos assim, do lado do problema, né? Mas o que acontece é que Deus espera que a gente fique do lado da solução. Às vezes a gente fica do lado do problema, aponta o problema, reclama de todo mundo, mas o Senhor quer nos chamar para a gente fazer parte do quê? Da solução e não do problema. E é o lado da solução aonde Deus está. Mas a gente só vai ter essa sintonia com os interesses do Senhor quando, de fato, a gente tem comunhão com Ele, quando a gente desenvolve comunhão com o Senhor, né? A pandemia que estamos vivendo hoje, que impõe aí isolamentos, 1 milhão de restrições, eu entendo, irmãos, como um treinamento de algo pior, que provavelmente virá. Estamos sendo treinados, está havendo diversos ajustes, né, na igreja evangélica. Estamos diante de uma grande oportunidade para crescermos, porque eu imagino que desafios maiores virão. E o Senhor quererá contar conosco. É importante que entendamos essa dimensão desse momento. É um momento escatológico. A gente estava esperando que as profecias se cumprissem depois de nós, lá para os nossos netos, lá no longínquo do tempo, só que a gente está descobrindo que estamos vivendo momentos escatológicos, este momento que estamos vivendo. Profecias estão sendo cumpridas, e se esse corpo de profecia que está sendo cumprido for aquela dos últimos tempos, coisas piores virão. Então precisamos que o Senhor olhe para nós e diga: eu conto com você, meu servo, assim como contou com Neemias. É importante essa lição para a gente fazer esse paralelo, porque há essa necessidade. Bom, vamos falar um pouquinho de Neemias, né? Ele era copeiro. Observe que essa profissão de copeiro era o quê? Os reis, com medo de serem assassinados, o que é que eles faziam? Eles contratavam um copeiro, para experimentar aquilo que ele bebia. Então, é como se fosse assim, a vida do rei estava na mão do copeiro. Observe, porque o copeiro bebia para saber se tinha veneno, e se tivesse veneno, o copeiro morreria. Mas se o copeiro quisesse matar o rei dando a sua própria vida, ele autorizava o rei beber a comida envenenada. Então, era um serviço nobre, sim, era uma pessoa que tinha um acesso direto ao rei, e a qualquer momento, e era uma profissão de grande estima, e era ali que estava Neemias. Esse homem de Deus era copeiro. Ele foi tocado, né, por Deus, foi sensibilizado, e ele foi lá e pediu ajuda, né, ao rei, depois que orou. Esse é o caminho. Não há solução de problemas, aqueles problemas do interesse do Senhor. Não existe solução se não houver oração. Precisamos consultar e depender do Senhor. E às vezes nós estamos muito poderosos, né? Nós temos dinheiro, nós temos poder político, e às vezes a gente se sente confortável por causa desses recursos materiais e humanos que nós temos. E aí, isso acontece, essa é a fonte do fracasso de muitos ministérios. A gente começa a tomar decisões com base no poder humano, o poder financeiro que nós temos, e aí a gente abre mão da orientação do Senhor, e a gente se pega fazendo grandes bobagens porque não consultou com o Senhor. Observe que o rei simplesmente pediu, Deus tocou no rei, e o rei disse: tá bom, o que é que você quer que eu faça? E ele foi orar,
foi orar para se orientar com o Senhor. Então, é importante destacar, observe Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo dizendo assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar segundo a sua vontade. Eu já falei isso em outro momento da lição, de outra lição. Irmãos, a nossa comunhão com o Senhor tem que ser no nível que Deus tenha a liberdade de fazer nascer no nosso coração um querer dele. É isso, você acordar de manhã e ter um sentimento, um pensamento dentro de você, que você sabe que não nasceu de você, foi Deus que colocou ali, é o querer de Deus, naquele dia, naquele momento, Deus dizendo: eu quero te usar nisso. E quando a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer, diz também que Ele opera o efetuar. Se eu seguir a direção do Espírito de Deus naquele momento, as portas vão se abrindo e o operar vai acontecendo. Está claro isso aqui na história de Neemias, nesse momento de reconstrução dos muros, das muralhas lá de Jerusalém. É o agir de Deus que está acontecendo. É todo um processo dirigido pelo Senhor. Neemias foi enviado com autoridade, observe, ele foi como governador, ele foi enviado pelo rei com material para a construção, ele levou material para a construção, ele teve proteção, ele foi com chefes do exército, foi com cavaleiros, tudo isso foi dado para Neemias, né? E ele reconhece a operação da mão de Deus em todo o processo. Então, um processo que o próprio Deus, né, montou para livrar o seu povo. Deixa eu ler aqui um versículo que diz assim: e de noite me levantei, aqui é no momento lá que ele está fazendo, já eu vou discutir esse versículo, é o momento que ele está fazendo aquela fiscalização, ele sai de noite para pegar dados, né, para ver de fato o que estava precisando ali. Eu terminei colocando o versículo agora, mas não é esse o versículo que a gente quer explorar. Então, vamos ver tudo isso na dimensão da nova aliança, que é essa dimensão que nós estamos aqui. Na época de Neemias não tinha um novo nascimento, né? Mas agora, o que é que acontece? A intimidade, ele tinha intimidade com Deus, mas a intimidade que hoje a igreja tem com Deus é muito superior em qualidade do que aquela outra. Eu vou lhe dizer por quê. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos templo do Espírito Santo. Você nasceu de novo, sob a nova aliança, o novo nascimento, é uma bênção que acontece na nova aliança. Depois que Jesus ressuscita, ele vai à glória e ele envia com o Pai o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai aplicar na vida daquele que creu em Jesus todas as vitórias de Jesus Cristo, que vai incluir esse penitente que aceitou Jesus no âmbito da comunhão com Deus. Não é mais uma comunhão distante, né, como era o modelo da antiga aliança. Você tinha lá o lugar santo, o santo dos santos, você tinha mediadores que eram sacerdotes e sumos sacerdotes que eram imperfeitos, sangue de animais que não tinham competência para remir pecados. Tudo isso era sombra de uma grande luz que viria, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que coloca o próprio Cristo como sumo sacerdote, observe, eterno, sacerdócio eterno, e ainda esse próprio sacerdote, ele também é a oferta, ele também é o Cordeiro de Deus que derrama o seu sangue e leva esse sangue à presença de Deus. Para quê? Para nos levar diretamente à presença de Deus. Não é para nos levar a uma teofania, como era lá no Antigo Testamento, mas nos levar diretamente à presença de Deus e estabelecer, portanto, uma comunhão eterna. Essa comunhão, ela é mediada, claro, ela tem a intermediação de Jesus Cristo, Deus só me aceita em Cristo. E agora, a comunhão, ela é protagonizada pelo Espírito Santo de Deus que mora em nós, né? Então, esse Espírito de Deus, diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, é o Espírito de Deus, ele
ele penetra todas as coisas, diz a Bíblia, até as profundezas de Deus. Observe que na dimensão da nova aliança, a nossa comunhão, a nossa intimidade é infinitamente superior àquela que Neemias teve. Observe, nós não temos nenhum impedimento para chegar na presença de Deus. E a Bíblia fala em Hebreus 10, 19, que nós chegamos diante do seu trono, livremente, sem nenhum impedimento e ainda com ousadia. Essa é a condição da igreja. Então, nós temos hoje a possibilidade de uma intimidade muito superior àquela que Neemias teve. E, portanto, obras infinitamente superiores a essa de Neemias, que foi a reconstrução, digamos assim, das muralhas, nós temos como igreja, como povo de Deus, como exército do Senhor, produzir algo muito maior do que isso, por conta da comunhão muito maior que nós temos. Então, isso aqui é uma introdução, né, a todo esse processo, e esse processo todo, Neemias 5, 14, 13 e 6, mostra esses versículos, que esse processo durou 12 anos. Claro que a própria reconstrução em si, né, o conserto lá dos muros, demorou 52 dias, mas todo o processo da reconstrução, do estabelecimento da grande Jerusalém, dura 12 anos. 12 anos. Esse é o tempo que Neemias não respondeu quando o rei perguntou, mas lá adiante é revelado que foram 12 anos. Claro que ele ficou nas idas e vindas, o rei participando, e isso tudo dura 12 anos, tá? Então, irmãos, entrando agora nos tópicos da lição, Deus conta com homens e mulheres que têm comunhão com Ele, tá certo? Bom, homens e mulheres que ficam na brecha. Ezequiel 22, 30, tá? Deus disse, eu procurei um homem que ficasse na brecha entre eu e este povo, e não encontrei, para que eu não destrua esse povo. Deus está procurando sim, nesses dias de Covid, nessa virada do século, homens que estejam na brecha, que se coloquem entre Deus e o povo. Deus está aqui, o povo está aqui, um homem que fique na brecha, porque o povo perece sem conhecimento de Deus, o povo tem problemas, e é necessário que surjam homens de Deus, homens cheios de dignidade, que não se dobre a mamon, que não se dobre a vaidade humana, mas que se coloque diante de Deus como homens santos, para clamar em favor do povo, para se colocar diante de Deus como instrumentos de restauração. É isso que Deus quer para a minha vida e Deus quer para a tua vida, meu irmão. Nós precisamos ser esses homens qualificados, que Deus diga, eu posso contar com esse aqui. Deus não está interessado em multidões, mas Ele quer encontrar homens e mulheres de Deus que sejam capazes de ouvir, né, o seu clamor, o seu chamado e cumprir aquilo que o Senhor quer nesta terra. Ele não precisa de um exército para fazer isso. Apesar da igreja ser o seu exército, né, grande maioria está interessado nas bênçãos do Senhor. E Deus não se recusa a abençoar, não. Deus abençoa porque Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos, Deus tem prazer em nos abençoar, mas Ele espera uma mudança de atitude da nossa parte. Não se relacionar com Ele só para receber coisas, para ser abençoado, para prosperar. Diga-se de passagem que essa prosperidade que se prega aí é só prosperidade material. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou investir aqui, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais recursos. Mas não passa na nossa cabeça parar um dia e conversar com o seu Senhor, quais são os teus interesses? O Senhor quer que eu faça alguma coisa que só são interesses teus unicamente, não meus apenas? Então essa é a grande questão. Nós na Assembleia de Deus, inclusive, hoje eu estava conversando com um amigo que me acompanha no programa de rádio, eu disse, olha, hoje nós, enquanto Igreja Assembleia de Deus, não é mais possível chegar alguém, por mais famoso que seja, e falar bobagem no púlpito, que não tenha fundamentação na palavra de Deus. A igreja rejeita. Por que a igreja rejeita? Porque nós adquirimos uma certa maturidade na palavra de Deus, a experiência da própria igreja,
Nós hoje já temos seminários, nós temos pessoas que se dedicaram, que se debruçaram, que estudaram a palavra. Então nós temos já maturidade para parar, pensar e dizer: Senhor, eu quero ser um Neemias. Se há questões aqui que o Senhor quer nos usar exclusivamente, que o Senhor quer contar conosco, com a nossa empatia, o Senhor quer que eu me coloque no lugar, então, Senhor, eu estou aqui à tua disposição. Eu não vou ficar pensando só nos meus interesses. Essa lição traz essa verdade para nós. Então é isso. A nossa comunhão, como eu disse, é a maior ameaça contra o inferno. Satanás sabe que se você e eu tivermos comunhão com Deus, nós seremos uma grande ameaça aos interesses de Satanás. Então, o que ele busca é destruir a minha comunhão e a tua comunhão com o Senhor. Esse é o interesse do inferno. Deus tem sua própria forma de agir, viu, irmãos? Deus, se ele encontra pessoas, né, se ele encontra homens de Deus nesse patamar, ele vai usar, ele vai providenciar, ele vai gerar as condições para fazer os seus interesses serem cumpridos. Ele envia pessoas, mandou os irmãos de Neemias falar para ele. Neemias não estava sabendo de nada, e quando Neemias soube da situação do seu povo, se sensibilizou, foi chorar, foi orar, foi se colocar à disposição do Senhor, e Deus usou, ele operou no coração, e aí aparece essa empatia de Neemias à causa do Senhor. Ele operou no coração do rei, que ficou também empático à questão, e o rei era quem tinha autoridade para dar tudo que Neemias precisava para a reconstrução. Olha como Deus faz, né? Mas precisava de um homem tocado por ele, que respondesse positivamente aquilo que ele tocou, e foi isso que aconteceu. Agora, Deus opera na nossa história também, irmãos. Observe, tem diversos casos, tem Neemias, tem Esté, tem outros, que Deus trabalhou na história da pessoa, para colocar a pessoa naquele lugar certo, no dia certo, para tomar a atitude certa. Olha o caso de Esté, a rainha Esté, uma moça criada por um parente, né? Não tinha pai, não tinha mãe. Deus foi usando esse parente para prepará-la, e acredito que isso era uma operação do Senhor, que nem o parente dela sabia tudo sobre aquela preparação, mas Deus estava preparando Esté para usá-la em 2 semanas, queridos, 2 semanas, uma história que convergiria para 2 jantares em 2 semanas, e esses 2 jantares foram definitivos para livrar Israel, o povo judeu, da extinção. Então, observe como Deus usa a nossa história. Usou a história de Neemias para colocá-lo como copeiro, para no dia certo, na hora certa, essa obra acontecer. E Deus faz isso na minha vida, faz isso na tua vida. A gente acha que ser usado por Deus é só no púlpito, é só falando para multidões, mas Deus fala através da nossa história. E às vezes você não é nem famoso, não é nada disso, mas Deus te usa um dia, e esse algo que preparou é suficiente para tocar os projetos de Deus, para não interromper aquele projeto de Deus, e só a glória vai revelar o quanto que Deus te usou naquele dia, e basta. Então, irmãos, Deus despertou Neemias, e ele orou e jejuou. Observe que foi entre o mês de dezembro e março, olhando lá os meses do calendário judaico, em comparação com o nosso. Foram 4 meses de oração, incrível, né? E de jejum. Agora, por que demorou 4 meses? Eu imagino, o Senhor estava preparando os detalhes, né? Estava orientando Neemias sobre esses detalhes, estava amadurecendo a mente daquele homem de Deus sobre o que deveria fazer, as atitudes a tomar, como se referir ao rei, o que dizer ao rei. Os versículos não falam detalhes dessa conversa, não se sabe quanto tempo durou essa conversa, né? Neemias estava aprendendo com Deus. Então, às vezes não, todas as vezes, quando de fato oramos, orar é eu falar para Deus e Ele falar para mim. Toda vez que a oração é de fato uma oração, que é um diálogo, nós somos transformados, porque quando Deus fala para nós, nós somos transformados. E essa transformação nos traz o quê? Um aprendizado. E esse homem de Deus, Neemias, ele ficou aprendendo com o Senhor.
reconstrução só acontece se houver orientação do Senhor. É assim que funciona. Neemias faz uma oração, Neemias capítulo 1, versículo de 5 a 11, olha que oração maravilhosa, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e nos guardamos, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Imagine a qualidade da oração desse moço. É uma oração de alguém que honra a Deus, né? Nessa oração ele honra o Senhor, ele se humilha diante de Deus, né? Ele reconhece o pecado do povo e ele assume o pecado do povo como dele. Ele diz que ele pecou e que a casa do pai dele pecou, então ele também é responsável por esse pecado. Ele se coloca como mediador entre Deus e o povo. Observe, isso é uma marca, é uma atitude típica de um homem de Deus, né, que veste a camisa do povo e que chora as mazelas do povo. Essa é a marca do homem de Deus. O homem de Deus não é aquele que abandona o povo, ou que só está do lado do povo que ele lidera quando as coisas estão bem, mas é aquele que se coloca diante de Deus para sofrer, para buscar a face do Senhor em favor do seu povo. Essa é a marca do homem de Deus. Observe que não é o que a pessoa é, que é outro engano nosso. Não é o que a pessoa é. Não é o fato da pessoa ser o pastor, ser o professor da escola bíblica, ser um presidente de convenção. Não é o que a pessoa é, não. Na realidade, é o poder de Deus manifestado na vida da pessoa. Eu posso ser o que for, irmãos, você pode ser o que for, mas precisa que o poder de Deus se manifeste na minha vida e na sua vida, para que eu seja útil à obra de Deus. O resto é pura política. É pura política de títulos, de tráfico de influência, e isso não diz nada no reino de Deus. Na realidade, o que vale é o poder de Deus manifestado em nossa vida. É isso que vale, e é isso que a palavra de Deus mostra. Foi o poder de Deus que fez o rei se responsabilizar pela obra. Havia outros governadores e o rei estaria se comprometendo politicamente com governadores que não queriam essa restauração, essa reconstrução, mas mesmo assim o rei fez, porque foi o poder de Deus agindo na vida dele. A lição mostra o que Deus pode fazer através da vida de um homem que tem comunhão com ele. Então, Neemias agora viaja e usa de sabedoria e de cautela. Provavelmente isso foi adquirido aonde? Lá na oração, na comunhão com o Senhor. O Senhor orientou Neemias. E o que foi que ele fez? Ele foi fazer um levantamento do problema em si. Os irmãos dele tinham contado a situação e ele foi agora pessoalmente com alguns companheiros e foi lá fazer o levantamento do problema. Só que ele foi de noite, ao luar, como diz a Bíblia. Por que ele fez isso? Essa foi uma medida cautelar para não chamar a atenção dos inimigos. Estava ali a cidade rodeada de inimigos. Inimigos que poderiam desconfiar do que estava acontecendo e, além disso,
eles poderiam conhecer também, deduzir os planos de Neemias. Então, sabendo do problema, o que foi que Neemias fez? Chamou os judeus, chamou os nobres e os convenceu. Observe, primeiro falou do problema e disse: olha, Deus é comigo, Ele falou comigo. Observe, então convenceu aquelas pessoas que para ajudá-lo, dizendo que Deus estava no negócio e estava com eles. Observe, Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18, dizem assim: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Observe, irmãos, não devemos achar que nós estamos sozinhos nessa batalha, né? E que não devemos achar que o Senhor só usa nós. A gente deve observar, ter visão de Deus. Se a gente tem a visão de Deus, que a comunhão traz, a gente vai ver que tem um exército de plantão, irmãos. A gente vai ter pessoas que vão nos ajudar, pessoas crentes, e vai aparecer pessoas descrentes também. Esse rei não era crente. Então, nos projetos do Senhor, Deus é Senhor dos corações. Deus é Senhor dos corações. O operar é dele, ele opera o querer e o efetuar é dele, ele tem os meios para efetuar. Eu e você precisamos apenas nos colocar, né, na direção do Senhor, para Ele nos usar nesses momentos de dificuldade. A reconstrução, ela foi feita de maneira inteligente. Neemias diz: chamou os maiorais das famílias e de vocês moram onde? Em qual parte da cidade? Tal parte assim, que tem portas. Tinha diversos portões, né? Então vocês, dessas famílias, vão se encarregar de levantar um muro nessa região que tem essa porta, onde estão as vossas famílias. E ele fez isso para diversas famílias, e em 52 dias, com a ajuda do Senhor, é claro, estavam os muros levantados, glórias a Deus. Então, era isso que estava em jogo, reparar, e todo Israel participou. Tinha um grupo que levava os entulhos e tinha um grupo que trazia o material, e esses maiorais, liderando as famílias, faziam o levante lá, levantando os muros. Em outras lições a gente vai ver que enquanto isso acontecia, os inimigos apareciam, atacavam. E depois Neemias orienta: uma mão com uma pá de cimento e a outra mão com a espada. Foi assim que eles conseguiram restaurar. É óbvio, irmão, é óbvio que os inimigos sempre vão aparecer. Oposição à obra de Deus sempre vai acontecer, não tem jeito. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, nós estamos aqui nesse mundo. A igreja é o exército de Jesus Cristo, que marcha aqui na terra, no nariz de Satanás. E a Bíblia diz, eu sempre gosto de repetir esse versículo, diz assim: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então eu tenho dois aprendizados aqui. Quando diz resistir ao diabo, ele fugirá de vós, tem duas coisas aqui. Primeiro, quando diz que ele fugirá, é porque ele pode vir a nós. Ele pode interferir nos nossos negócios, então ele fugirá de vós. Segunda coisa, quando diz resistir ao diabo, ele fugirá de vós, está dizendo resistir porque nós podemos resistir. Porque o Senhor é conosco, a autoridade do nome de Jesus é conosco. A igreja não vai ser vencida nunca. A igreja tem a vitória de Jesus Cristo já estabelecida. A igreja, ela implementa a vitória de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus é autoridade sobre todo o nome. Não há como vencer a igreja genuína de Jesus Cristo, não há como vencê-la. Nós somos vitoriosos, ainda que a gente morra pelo Evangelho. Morrer pelo Evangelho é vitória para o reino de Deus. Sabe por quê? Aquele sangue derramado do crente vai servir como semente para diversos outros, milhões, milhares de crentes surgirem. É vitória, e o crente ainda entra na glória com galardão de Marte, que é um privilégio para poucos. Então, irmãos, devemos nos manter firmes. O inimigo luta, mas a gente vai avançar. Nesse caso particular, aparece
Sambalate, que era o governador de Samaria, Tobias, que era lá um sacerdote, e começaram a ridicularizá-los. Os judeus já estavam com o ânimo lá embaixo, né? Estavam sendo agora restaurados com aquela obra que Neemias trazia, mas os inimigos ficavam dizendo que nada, vocês não vão conseguir, e esse muro que vocês vão levantar, até uma raposa vai destruir ele. Então, eles tentaram com essa técnica, né, psicológica, destruir o ânimo do povo, mas não conseguiram. O povo de Deus venceu. E aí, Neemias venceu com estratégias e orientação do Senhor. As muralhas foram inauguradas, os levitas foram convocados, houve uma alegria que foi constatada de longe pelas pessoas, pelas outras cidades. Era um clamor de alegria, uma maravilha que aconteceu. Esdras chega agora de manhã cedo até meio-dia, começa a ler, né? Lê a lei, documentos da lei, Pentateuco, Deuteronômio, o que for, não se tem ideia exatamente o que foi, mas ele lia em hebraico, porque estava escrito em hebraico, o povo já tinha perdido, né, o contato com o idioma, e ele lia em hebraico, distribuiu alguns estudiosos no meio do povo, para também explicar, e a explicação era em aramaico, que era o idioma que o povo conhecia. Aparece Esdras aqui como o primeiro exegeta no meio do povo de Deus, o primeiro exegeta, erudito nas escrituras. É ele que faz a primeira interpretação lá no proto-judaísmo, né? Bom, então, esse é um grande evento que acontece no meio do povo de Deus. Bom, finalmente, a lição, o autor da lição, ele traz o ensino simbólico. Lá no último tópico, os muros trazem ensino simbólico importante, né? E eu queria aproveitar esse estudo simbólico. Eu vou ler aqui alguns versículos, que eu queria dizer uma coisa que ela é flagrante nesses dias. Vamos lá, 2 Timóteo 1,12 diz assim: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Bom, eu acho que eu anotei aqui, deixe-me ver aonde está, no próprio 2 Timóteo 1,12, é isso mesmo, guardar o meu depósito até aquele dia, porque o autor da lição, ele faz uma comparação dos muros com a salvação, né? Ele diz aqui, está citado aqui Isaías 60:18, aos teus muros chamará salvação, e as tuas portas louvor. E aí ele faz uma discussão mostrando que o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino desse mundo. E é verdade, sim. Mas eu gostaria de chamar a seguinte atenção. Olha só, eu vou colocar essas duas coisas aqui. Aqui é um relógio e aqui é a fronteira, né, dessa revista. E o que é que acontece na fronteira? Observe. Na fronteira entre esses dois reinos, essas duas coisas são muito parecidas. Observe, irmãos. Eu tenho aqui o reino do mundo, né? Ou o reino das trevas, e eu tenho também o reino de Deus. Eles não se misturam. Nós somos transportados para o reino da luz. Só que na interface dos dois reinos, as coisas são parecidas, não são iguais, são parecidas. E nós somos tentados exatamente na interface, e essa é a estratégia do maligno. Ele traz coisas parecidas com as coisas de Deus, coisas parecidas com o Evangelho, para que nos atraia. E isso é muito comum hoje. Hoje o meio cristão evangélico está sendo invadido por falsos evangelhos, que vêm com a cara de evangelho, que vêm com a cara de música, vamos citar música evangélica, que vem com todo um ritual parecidíssimo com o nosso, mas não pertence ao Senhor. Hoje nós temos uma grande dificuldade de identificar quem de fato, entre pastores, cantores, pregadores, quem de fato, e isso aqui não é julgamento das pessoas, estamos falando de uma realidade dessa virada de século, quem de fato tem compromisso com Deus,
quem de fato está trazendo aquele pão que vem do céu, ou se é algo que foi um evangelho reduzido, arrumado para satisfazer a conveniência do pregador ou a conveniência de certas plateias. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas vão rejeitar a pregação da verdade, vai incomodar os ouvidos. Estamos vivendo, lamentavelmente, este momento. Então, cuidado com a fronteira. A fronteira, ela vai nos, digamos assim, nos tentar, e é ali onde nós caímos. Nós não caímos quando a gente vai, né? A gente está lá dentro do mundão, a gente vê claramente que é o mundão. Todo crente vai rejeitar, é óbvio, mas na fronteira as coisas são muito parecidas. E a gente precisa ter discernimento do Senhor para que a gente não caia naquela tentação. Bom, 2 Coríntios capítulo 6, eu já vou encerrar. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Observe, 6,14, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Observe, está falando de comunhão da luz com as trevas. O que há é uma separação entre esses dois reinos. Se a gente for ali em Filipenses, vamos lá para Filipenses, capítulo 2, versículos 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Observe, geração corrompida e perversa, a igreja está ali no meio, mas ela não se contamina, porque ela é o quê? Ela é irrepreensível e sincero, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, e além dela não se contaminar, diz a Bíblia, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, o nosso testemunho, ele tem que resplandecer, ele tem que ser visto principalmente na fronteira, é a luz do Evangelho que aparece na nossa vida, tá? É ali que nós somos tentados, é ali que nós temos que demonstrar quem nós somos, qual o nosso compromisso com Deus. O mundo está trazendo, nesse momento, né, nesse momento de dificuldade, está trazendo muitos desafios para a vida cristã. As pessoas estão cedendo, né, a ideologias que depõem contra o Evangelho de Jesus. Há uma tentativa de se viver uma vida híbrida, né? Você pega o que diz o Evangelho e você pega algo da ideologia mundana, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, diz a Bíblia, e aí a gente dá uma roupagem de Evangelho para poder viver as duas coisas. Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Na realidade, seguir a Cristo é rejeitar o mundo e aquilo que é da sua ideologia, né? E é aí que entra o maligno. E observe o último versículo, eu vou ler para você, o testemunho do apóstolo Paulo, 6,14 de Gálatas, que diz assim, 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Essa é a minha atitude, que tem que ser, a minha, a tua atitude. O mundo está crucificado para mim. Que significa o quê? O mundo morreu para mim. Essa é a realidade, irmão. E morreu para mim significa que o mundo fede, defunto. Quando eu cheiro, é defunto para mim, porque é defunto para Deus. O mundo está morto para Deus. Mas tem um detalhe interessante, não é? Não fica só aqui. Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não é só eu rejeitar o mundo. A Bíblia diz que eu tenho que ser rejeitado para o mundo. É aí que você completa o isolamento do povo de Deus, no sentido de que o povo de Deus não se contamina. O mundo também precisa saber que não pode contar comigo. Observe, irmãos, o mundo não pode presumir, não, vamos procurar os crentes. Agora, na época da política, a gente vai oferecer alguma corrupção lá e eles vão ceder para a gente. É isso, o mundo não deve esperar isso de nós. Ao contrário, o mundo deveria fazer, sabe o quê? Olha, estamos em dificuldade moral, tem muita corrupção, tem muito pecado. Vamos procurar a igreja, que são santos, para nós nos
aconselharmos com eles. Era isso que tinha que acontecer. E não o mundo presumir que pode encontrar corrupção entre nós. É isso que o apóstolo está dizendo. O mundo está morto para mim, mas eu também estou morto para o mundo. Então Deus abençoe, que essa lição possa trazer riqueza para o seu coração e que possamos ser semelhantes a esse homem de Deus chamado Neemias e que Deus possa contar conosco.